Boa tarde, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. A todos que acompanham presencialmente e os que acompanham pelo canal no YouTube. Bom, a gente parou na última aula no item D do exercício 1 de resolver as inequações. Então, agora a gente vai para o item E. Então, queremos encontrar a solução dessa inequação. 2x menos 3 que multiplica x² mais 1 menor que zero. Então, quando um dos membros é zero, significa que eu quero estudar o sinal do outro membro. E o outro membro, nesse caso, é um produto de dois polinômios. Qual que é o grau do polinômio desse primeiro aqui? 1. Polinômio de grau 1, porque a maior potência que aparece aqui em cima do x é 1. E qual que é o grau do segundo polinômio aqui? 2. A maior potência que aparece é 2. Sabemos estudar o sinal de polinômio de grau 1 e polinômio de grau 2? Sabemos. Então, vamos lá. Então, para estudar o sinal, a gente vai precisar fazer o varalzinho para cada um dos itens. Então, eu escrevo 2x menos 3, faço um varal. Escrevo x² mais 1, faço um varalzinho. E depois eu escrevo o produto, 2x menos 3, que multiplica x² mais 1. E faço o último varalzinho. Por que eu vou fazer esse estudo do sinal, estudando o sinal de cada componente? Porque quando a gente tem um produto, qual que é o sinal do produto? É o jogo dos sinais de cada um dos fatores. Então, eu preciso estudar o sinal de um, o sinal do outro, e fazer o jogo dos sinais. Bom, quando a gente tem um polinômio de grau 1, para estudar o sinal, eu preciso encontrar onde ele zera. Então, para qual valor de x que eu coloco aqui, isso aqui dá igual a zero? Bom, é uma equação de primeiro grau. É só igualar a zero e resolver. Então, o que eu estou fazendo ali? Então, estou pegando, vou fazer aqui no cantinho. Então, eu estou com 2x menos 3 igual a zero. Bom, para isolar o x, então eu tenho 3 subtraindo aqui, eu passo para o outro lado, somando, ou somo dos dois lados, lembra da balança? Soma dos dois lados, 3 positivo. Então, somando, desse lado vai ficar 2x, menos 3 mais 3, zero. E do lado de cá vai ficar 0 mais 3, que dá 3. E aí eu quero isolar o x, mas só que eu tenho um 2 multiplicando, então passa esse 2 dividindo. Então, x é igual a 3 meios, 1,5. 3 meios. Então, esse ponto, esse valor, 3 meios, é o ponto onde ele zera. Então, ele vai dividir aí a reta real em pontos onde ele é negativo e pontos onde ele é positivo. Então, é só ir lá e marcar 3 meios. Vou marcar aqui, 3 meios. Agora eu quero estudar o sinal, saber se ele é positivo ou negativo de cada lado do 3 meios. Então, basta pegar um ponto que é menor e depois um ponto que é maior. Que ponto que é menor que 3 meios? 1, 0, menos 1, menos 2. Tem vários aí que pode escolher. Pode escolher qualquer um, já que a gente está olhando para o sinal. O sinal em todos esses pontos menores vão ser o mesmo sinal. Então, vamos lá. Pega um ponto aqui, posso pegar o 1, posso pegar o 0 e substituir no lugar do x. Se eu colocar 0 no lugar do x, dá quanto? 2 vezes 0, 0, menos 3, que é um número negativo. Então, quer dizer que antes do 3 meios, essa nossa função esse nosso polinômio de primeiro grau é negativo. E quando for à direita de 3 meios, que número que é maior que 3 meios? 2, por exemplo, 3, 4. Então, se eu pego x igual a 2, substituindo aqui, 2 vezes 2, menos 3, 1, que é positivo. Então, quer dizer que à direita do 3 meios, a gente tem que esse termo é positivo. Agora, beleza, estudamos então o sinal desse polinômio de grau 1. E esse polinômio de grau 2, x² mais 1, como que eu faço para estudar o sinal de um polinômio de grau 2? A gente precisa das raízes e do coeficiente a, que é o que acompanha x².
Quem é a A aqui? 1, porque não aparece ninguém aqui multiplicando x², né? Então, o nosso A é 1, que é positivo, então a parábola tem concavidade para cima, certo? Bom, e quem são as raízes aqui? Quando x² mais 1 é igual a 0? Bom, sabemos lá, por Bhaskara a gente consegue encontrar, não é? Vamos calcular? Quem é o delta nesse caso aí? Delta. Como que é a formulinha do delta? Isso, b² menos 4ac. Então, vamos lá. b² menos 4a vezes c. Quanto vale b neste polinômio de grau 2? 0. Por quê? Quem é b? b é o termo que acompanha x. Mas não aparece nada aqui em x. Só aparece em x² e o termo que não acompanha x. Então, como não tem termo em x aqui, o b é 0. Então, aqui vai ficar 0² menos 4 vezes a. Quanto que é o nosso a? 1. Quanto que é c? c é o termo que não acompanha x, que é 1 também. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 4, que é um número negativo. Então, se delta é negativo, significa o quê? Não tem raiz real. Então, se ele não tem raiz real, significa que a parábola, né, o gráfico da x² mais 1, não encosta no eixo x, nem cruza. Mas como ele tem concavidade para cima, então significa que ele vai estar totalmente contido no plano superior, né, acima do eixo x. Então significa que a parábola vai estar aqui totalmente acima do eixo x. Então ela vai ser sempre positiva. Tá? Isso fazendo a análise, né, que a gente faz com se aparecesse qualquer polinômio de grau 2. Mas pensa só, tem como a gente fazer outra análise. Eu estou com x² mais 1. Se eu pego um número qualquer, x, e elevo ao quadrado, o que eu sei sobre isso? Isso é um número positivo. Eu sei que é maior que 0. Se eu sei que x² é maior que 0, quando eu somo 1, isso vai dar maior que quanto? Dá maior que 0, mas em especial dá maior ou igual a 1. O menor valor possível que x² mais 1 pode atingir é 1. Porque o menor valor possível de x² é 0. Não tem como x² dar um número negativo para isso aqui ser menor do que 1. Né? Então, note que é sempre algo positivo. Não importa o valor que eu coloco no lugar do x, isso sempre vai me retornar um número positivo. Também é uma outra forma de analisar aí que sempre vai ser positivo. Beleza? E aí, como que é o varalzinho? O que a gente faz? A gente olha, marca na última retinha aqui, né, o que a gente realmente está interessado de estudar o sinal. Marca os pontos que apareceram, nesse caso aí, 3 meios. Então, marquei o 3 meios e agora eu vou fazer o jogo dos sinais. Né? Então, vamos lá. Para x menor que 3 meios, significa que o primeiro fator é negativo e o segundo é positivo. Menos com mais dá menos. Então, significa que antes do 3 meios, este carinha aqui é negativo. E depois dos 3 meios? Depois dos 3 meios, o primeiro fator ele é positivo e o segundo fator é positivo. Mais com mais dá mais. Então, significa que esse produtinho é positivo para x maior que 3 meios. E o que eu quero? Negativo. Por quê? A equação, ó, eu estou querendo x onde esse produto seja menor do que 0. Dizer que é menor que 0 é dizer que é negativo. Né? Então, eu quero onde for negativo. Onde é negativo? Aqui. Ó. Então, para x menor que 3 meios. Então, nesse pedacinho aqui. Ó. Aí a pergunta, eu incluo ou não o 3 meios? Não. Por quê? Porque não tem o igual. Né? Então, por quê? O 3 meios é o ponto onde vai zerar esse termo e, consequentemente, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o 3 meios é o responsável por zerar. Como eu não tenho o igual aqui para incluir os casos em que esse produto possa ser 0, então o 3 meios não está sendo incluso. Né? Então, uma bolinha
aberta aqui no 3/2. Então, como que a gente escreve a solução? Então, solução, x pertence como notação de intervalo. Isso, entre parênteses, iniciando em menos infinito até 3/2. Aberto ou fechado em 3/2? Aberto, né? Parênteses, né? Então, de menos infinito até 3/2. Lembrando, né, que mais e menos infinito a gente nunca fecha porque não é um ponto e um símbolo, na verdade. Né? Beleza? Dúvidas? Perguntas, pessoal? Então, essa que é a solução da letra E. Letra F. X² mais 2x mais 2 maior do que zero. Então, eu quero saber para quais valores de x, x² mais 2x mais 2 é maior que zero. Bom, nesse caso, então, um dos lados é zero, então basta estudar o sinal do outro, e o outro membro é um polinômio de grau 2, que a gente sabe estudar o sinal. Né? Então, para isso, basta achar as raízes. Para achar as raízes, a gente faz Bhaskara. Né? Então, quanto que é o discriminante nesse caso? Quanto que vale delta? Delta, então, é b² menos 4 vezes a vezes c. Quanto que vale b nesse caso? 2, né? O termo que acompanha é x. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes a. Quanto vale a? 1 é o termo que acompanha x². Vezes c. Quem é c? 2, que é o termo que não acompanha x, né? No caso. Beleza. Então, quanto que dá isso? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 2, 8. 4 menos 8, menos 4. Então, o que a gente concluiu? Que delta é negativo. Se delta é negativo, significa o quê? Não possui raiz real. Significa, então, que ele não cruza nem encosta no eixo x, essa parábola. Né? Então, como ela nem cruza nem encosta o eixo x, ou ela é só positiva, ou ela é só negativa. Quem que vai determinar se ela é só positiva ou só negativa? O a, o termo que acompanha o x². Porque se ele for positivo, significa uma parábola de boca para cima. Então, como ela não encosta o eixo, concorda que o eixo não podia estar aqui em cima? Porque senão a parábola cresce e uma hora ela vai cruzar esse eixo. Nem poderia estar encostado. Então, a única opção é do eixo estar abaixo dessa parábola, se o a for positivo, que é o caso. Agora, se o a fosse negativo, significaria que a parábola tem boca para baixo. Se ela tem uma boca para baixo, significa que ela não pode estar acima do eixo. Porque se ela estiver uma parte acima do eixo, uma hora ela ia cruzar o eixo. Então, ela tem que estar totalmente abaixo do eixo x. Né? Então, e aí, totalmente negativa. Se está abaixo do eixo x, é porque é negativo. Então, portanto, posso fazer o varalzinho, né? Vai dar sempre sinal positivo, igual foi no caso do x² mais 1. Então, aqui só complementando. Então, logo, x² mais 2x mais 2 não tem raiz real. Tá? Então, não tem raiz real. Portanto, qual que é a solução? O x pertence aos reais, né? Todo intervalo de menos infinito até mais infinito. Né? Então, o x pode ser qualquer valor. Qualquer valor que eu imaginar e colocar aqui, isso vai dar sempre um número positivo. Então, todos os reais. Ah, professor, e se fosse menor que zero? Qual seria a solução? Em vez de ser maior que zero, fosse menor que zero. Seria o mesmo delta, né? Mas significaria que não ia existir. Porque para qualquer valor de x, se você coloca o valor dele aqui, isso dá positivo, não tem como isso dar negativo, menor que zero. Então, aí a solução seria vazio, seria o conjunto vazio. Não ia existir um x que você coloque aqui e torne isso negativo. Certo? Muito bem. Dúvidas, perguntas até aqui? Próximo item, então. Letra G.
Na letra G, então, agora eu já coloquei uns itens um pouquinho mais trabalhosos, né? Para a gente explorar um pouco mais aí, né? Então, 3. Deixa eu usar outra caneta aqui, que a preta está falhando. 3 sobre x menos 2 menor que 1 sobre 2x mais 1. Beleza. Então, eu quero encontrar quais são os x que eu coloco aqui nessa desigualdade e ela é satisfeita. Ou seja, 3 sobre x menos 2 é menor que 1 sobre 2x mais 1. Como que a gente resolveria essa inequação? Bom, se a gente usasse a ideia clássica que a gente herda lá da resolução de equações, qual que seria? Pega esse x menos 2 que está dividindo, passa multiplicando para o outro lado, pega esse 2x mais 1 que está dividindo, passa multiplicando para o outro lado, só que aí a gente tem um problema, que a gente está passando multiplicando para o outro lado termos que a gente não sabe se é positivo ou negativo. E a gente sabe pelas propriedades de inequação que se eu passo multiplicando ou dividindo um número, se ele for positivo, mantém o símbolo da desigualdade. Mas se ele for negativo, inverte o símbolo da desigualdade, né? Então aqui a gente abriria para 4 casos, né? A gente vai ter o caso em que x menos 2 é positivo e 2x mais 1 é positivo. A gente vai ter o caso em que x menos 2 é positivo, 2x mais 1 negativo. O caso em que x menos 2 é negativo e esse positivo. E o caso desse negativo e esse negativo. Então, 4 casos, né? Então, imagina, né? Eu costumo dizer que esse é o caminho das pedras. Não que não dê para resolver. Claro que dá para resolver. Mas vai precisar de mais atenção para não esquecer em que caso está. Porque além de separar nesses casos e resolver a equação, você tem que lembrar que você está naquele caso em que aquilo é positivo, aquilo é negativo, né? Não vai ser todos os reais que vai satisfazer aquela desigualdade, vai ser um pequeno intervalo. Então, você vai, no final das contas, depois de resolver aquela equação, ainda você vai ter que fazer a intersecção com a sua condição, né? Então, alternativa, né? Joga tudo para o mesmo lado, porque o outro lado vai virar zero, e reescreve numa mesma fração. Essa que, no meu ponto de vista, é mais simples do que se perder nos casos, né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia, então? Então, eu vou pegar o que está desse lado e vou passar subtraindo lá do outro lado. Então, vai ficar 3 sobre x menos 2 menos 1 sobre 2x mais 1. Menor do que zero, né? E agora eu quero escrever numa mesma fração. Como que eu escrevo, né, essa subtração de frações numa mesma fração? Faço o MMC. A gente não sabe ainda fazer MMC entre polinômios, né? Então, o que a gente sabe fazer é o quê? Multiplica os dois de baixo e depois multiplica cruzado, né? Foi isso que a gente viu ali. Então, vamos lá. Então, multiplica os dois de baixo. Então, isso vai ficar... Embaixo vai ficar, então, x menos 2 vezes 2x mais 1. Não precisa fazer distributiva aqui, viu, pessoal? Não vai precisar fazer distributiva no de baixo aqui, no denominador. Por quê, professor? Porque você já tem um produto aqui, não é? Você não vai querer estudar o sinal desse cara aqui de baixo? Mas para estudar o sinal desse cara, como ele é um produto, basta estudar o sinal de um e o sinal do outro, né? Então, já está preparado aí para a gente estudar o sinal. Então, não preciso fazer distributiva para tornar isso um pronome de grau 2. Agora, vamos ver como que fica em cima, né? Então, multipliquei os dois de baixo, agora eu vou multiplicar cruzado. 2x mais 1 vezes 3. Então, vai ficar 3 vezes 2x mais 1 mais... E agora eu vou multiplicar do outro lado. X menos 2, que multiplica menos 1. Tá? Não esquece do menos lá. Então, x menos 2, que multiplica menos 1. Isso menor que zero. Ok?
Agora o de cima, sim. Por que o de cima eu preciso fazer a distributiva, professor? Porque em cima eu estou com soma. Né? Então, para a gente saber, para a gente estudar o sinal desse carinha aqui, ó, do numerador, eu preciso que ele seja um polinômio ou produto de polinômios. Aqui eu estou com soma de polinômios, né? Então, eu preciso decompor para escrever como um polinômio só. Pergunta? Porque se você considerar no de cima e no de baixo, você estaria cancelando menos. Seria menos com menos. Então, ou você só considera ele no 1, ou só no 2x menos 1. Então, por isso que eu prefiro considerar ele só no de cima. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 1, 3. Depois, x vezes menos 1, menos x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Embaixo eu falei que não precisa, né? Decompor, não precisa distribuir. Se distribuísse, ia chegar com um polinômio de grau 2 e depois você ia achar a raiz para estudar o sinal. Então, isso seria... ia chegar aqui com 2 e aqui com menos meio. Né? Então, ia aumentar um pouquinho o trabalho. E como já está assim, já está pronto para ser estudado, nem precisa fazer mais nada. Tá? No de baixo. Agora o de cima, simplificando, 6x menos 1x, 5x. 3 mais 2, 5. E embaixo, x menos 2, que multiplica 2x mais 1, menor que 0. Beleza? Olha só, né? Transformamos isso que dariam 4 casos, né? Para estudar positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, né? Em um caso de estudar o sinal dessa fração. Bom, para estudar o sinal de uma fração, não é só estudar o sinal do de cima e o sinal do de baixo. Bom, o sinal do de cima é um polinômio de grau 1, então é fácil de fazer. O sinal do de baixo é o produto de duas coisas de grau 1, também é fácil de fazer. Por quê? O sinal do de baixo vai ser parecido com esse daqui, mas mais fácil ainda, porque esse ainda é 1 era grau 2. Esse é de grau 1 apenas. Beleza? Então vamos lá, então vamos ter que estudar o sinal dos 3 componentes. E aí o sinal final vai ser o jogo dos 3 sinais. Então, vamos fazer do lado de cá. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas até aqui? Então, vamos repetir cada um dos termos aí. Estudar o sinal de cada um deles. 5x mais 5, eu faço um varalzinho. Depois, x menos 2, faço outro varalzinho. E 2x mais 1, faço um varalzinho. E agora, já estudei o sinal de cada um dos componentes, faço o último varalzinho como sendo já a conclusão do sinal desse quociente. Muito bem. Em cada um deles, eu preciso encontrar primeiro onde ele zera, né? Marcar onde ele zera, e depois a gente estuda o sinal. Então, vamos lá. Vamos primeiro marcar os pontos onde cada um deles zera para todo mundo, e depois a gente volta estudando o sinal. Para qual valor de x, 5x mais 5 é igual a 0? Menos 1. Por quê? Igual a 0, mais 5 passa para o outro lado, menos 5. O 5 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ficar com menos 5 dividido por 5, que dá menos 1. Então, vou lá, marco menos 1. Beleza, marquei o menos 1. É o único ponto que zera o primeiro aí. O segundo, para qual valor de x, x menos 2 é 0? O 2. 2 positivo, né? Porque 2 positivo menos 2, 0. Né? Muito bem. Então, 2. Vou lá, marco 2. Detalhe, marca 2 à direita do menos 1. Né? Tem que manter a ordem ali para não se confundir.
Depois, 2x mais 1. Quando que 2x mais 1 é igual a 0? Menos meio, né? Iguala a 0. O 1 está somando, passa subtraindo. Então, fica 2x igual a menos 1. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 1 sobre 2. Então, menos meio. Bom, note que o menos meio está à direita de menos 1 e à esquerda de 2. Então, vai estar aqui, mais ou menos. Menos meio. Pronto, marcamos os 3 pontos aí, que aparece um em cada membro, né? Agora eu vou descer esses 3 pontos no último varalzinho ali. Então, temos menos 1, menos meio e 2. Beleza. Agora vamos estudar o sinal de cada um deles. Bom, todos eles, os 3 componentes, são polinomios de grau 1. Então, vai ter um ponto onde ele zera. De um lado vai ser um sinal, do outro lado vai ser outro sinal. Para a gente descobrir, é só pegar um ponto de cada lado que a gente vai descobrir. Então, o primeiro termo, a gente sabe que ele zera no menos 1. Antes de menos 1, será que ele é positivo ou negativo? Pega um número que é menor que menos 1. Menos 2, por exemplo. Substitui no lugar do x. 5 vezes menos 2. Menos 10. Mais 5. Menos 5, que é um número negativo. Então, quer dizer que antes do menos 1, ele é negativo. Beleza. E depois do menos 1? Pega um número maior que menos 1. 1, 2, 0. Né? Sempre que puder usar o 0, usa que o 0 ajuda bastante. Né? Vamos pegar o 0, por exemplo. Então, substitui o x por 0. 5 vezes 0. 0, hein? Cuidado com a matemática básica aí, hein? Então, 5 vezes 0, 0, mais 5. 5, que é positivo. Né? Então, para x maior que menos 1, esse carinha aí é positivo. Beleza, estudamos o sinal do primeiro. Sinal do segundo, x menos 2. Sabemos que ele zera no 2. Então, vamos pegar um ponto menor que 2, saber o sinal, e um ponto maior que 2 e saber o sinal. Um número menor que 2, 0. Se eu colocar aqui o x igual a 0, vai ficar 0 menos 2, que dá menos 2, que é um número negativo. Então, quer dizer que antes do 2, ele é negativo. Note que ó, eu fiz já o varalzinho aqui, ó, só para facilitar o jeito construtivo do varalzinho. Eu já marquei os pontos e depois já tracejei nas 3 linhas para ficar certinho cada coluninha ali, né? E aí eu marco um sinal em cada uma das colunas aqui para ficar depois fácil no final de fazer o jogo do sinal dos 3 sinais obtidos aí, tá? Beleza, então antes do 2 ele é negativo. E depois do 2? Positivo, basta pegar um número. Número maior que 2? 3, por exemplo. Joga no lugar do x, 3 menos 2, 1, que é um número positivo. Então, à direita do 2 ele é positivo. Beleza. Próximo item. 2x mais 1. Sabemos que 2x mais 1 é igual a 0 no menos meio. Então, pega um ponto antes do menos meio para saber o sinal, um ponto depois do menos meio. Que número é menor que menos meio? Menos 1, por exemplo. Então, coloca menos 1 no lugar do x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Então, o número é negativo. Então, antes do menos meio, é negativo. E depois? Positivo, né? Por quê? Vamos pegar um número maior que menos meio. 0. Né? Ó, já estamos praticando, né? A dica, né? 0. Se eu colocar x igual a 0, 2 vezes 0, mais 1, 1, que é um número positivo. Pronto, tá vendo? Estudamos o sinal de cada um dos membros. E agora o sinal desse cara aqui? É o jogo dos sinais de cada um dos termos. Porque eu estou em... Como que é construído esse termo aqui a partir dos 3 elementos? É a partir de divisão e multiplicação. Como que eu sei o sinal de um produto ou de uma divisão? Sabendo o sinal de cada um deles e fazendo o jogo dos sinais. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o jogo dos sinais. Antes, ó, então sempre a gente começa aí de menos infinito a mais infinito. Então nesse primeiro intervalinho de menos infinito a menos 1, o de cima é negativo e os 2 de baixo é negativo.
Então vai ficar menos com menos, mais com menos, menos. Né? Então, sinais diferentes menos, sinais iguais mais. Então, ele é negativo antes do menos 1. Entre menos 1 e menos meio, o de cima é positivo e os dois de baixo são negativos. Mais com menos, mais. Então, aqui é positivo. Entre menos meio e 2, o de cima é positivo e os de baixo, um é menos e outro é mais. Então, vamos lá. Mais com menos, menos com mais, menos também. Então, aqui é negativo. E no último pedacinho, de 2 para frente, o de cima é positivo e os dois de baixo é positivo. Positivo com positivo, positivo ainda. Beleza? Então, estudamos o sinal desse quociente. Beleza, terminei de estudar o sinal, o que agora eu faço? O que eu quero? Né? A pergunta é, eu quero quem? Os positivos ou os negativos? Aí eu volto para a equação. Qual que é a equação? Menor que zero. Quem são os menores que zero? Os negativos. Então, onde que eu quero? Aqui e aqui. Né? Nesses intervalinhos. Então, eu tenho aqui esse intervalo e esse intervalinho. Aí a pergunta é, vou incluir os pontos? Menos 1, menos meio e 2? Não. Por quê? Não tenho o igual. E se eu tivesse o igual, quem é que a gente iria incluir? O menos 1, o menos meio ou o 2? Quem que é o único que pode incluir quando tiver o igual? O menos 1, porque ele é o único ponto que zera apenas o de cima. Porque se eu tenho um quociente, e esse quociente só é igual a zero quando o de cima for igual a zero. Né? Então, os de baixo nunca poderão ser zero. Né? Primeiro mandamento da matemática, nunca dividireis por zero. E quem é que zera embaixo? O 2 e o menos meio. Então, mesmo que eu tivesse o igualzinho aqui, o 2 e o menos meio nunca poderiam ser incluídos. O único que poderia ser incluído é o menos 1. Ok? Então, em notação de intervalo, portanto, qual que é a solução? X pertence, como que é o intervalinho? De menos infinito até quanto? Menos 1, aberto, e aí unido com outro pedacinho, né? Então, união. Por que união? Porque o x está aqui ou está aqui. Usei a palavra ou, união. Agora, se eu falasse, ele tem que estar aqui e aqui, aí usaria a intersecção. Mas não tem como ele estar em dois espaços aí disjuntos ao mesmo tempo, né? Então, união, começando em menos meio, aberto e vai até 2. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, vou passar a lista aí, pessoal, tá? Não esqueçam de completar aí a lista, tá? Porque a lista é para conseguir o certificado, né? Então, precisa dos 75% de presença pelas listas de chamada. Vamos lá, próximo item. Próximo item, o H. O H... Deixa eu pegar uma caneta aqui, que essas estão falhando. Então, H é x mais 2 vezes x menos 3 sobre x vezes x quadrado mais 1, menor ou igual a zero. Né? Então, aqui já está pronto, né? Eu não preciso fazer nenhuma manipulação algébrica aqui. Por quê? Porque ele já está na cara de produto e quociente, e o outro lado é zero. Então, é só estudar o sinal desse quociente. Qual é o sinal de um quociente? Sinal do de cima, jogo dos sinais com o sinal do de baixo. Mas quem é o de cima? Um produto.
Como que eu sei o sinal do produto? Sinal de um, jogo do sinal com sinal do outro. E o de baixo é um produto. Então, como que eu sei o sinal de um produto? Sinal de um, jogo do sinal com o do outro, né? Resumo da ópera. A gente tem 4 termos e é só fazer o jogo dos sinais dos 4. Então, o varalzinho aqui que antes tinha 4 linhas, agora vai ter 5. 4 termos e o último, a conclusão final. Então, vamos lá. Praticar bastante aí, né? Então, x mais 2, faço um varalzinho. X menos 3, faço outro varalzinho. X, faço um varalzinho. E x quadrado mais 1, faço um varalzinho. E, por fim, faço o varalzinho correspondente a esse termo todo aí. Muito bem. Vamos fazer aquele esquema? Primeiro achar os que zeram, depois a gente abaixa tudo e depois vai estudando o sinal de cada termo, né? Então, vamos lá. X mais 2. Para qual valor de x, x mais 2 é igual a 0? Menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, marco lá o menos 2. Próximo, x menos 3. Quando que x menos 3 é igual a 0? No 3 positivo. Então, vou lá, marco 3 positivo. X, quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, né? Então, esse é o mais fácil. Então, marco lá, x igual a 0. X quadrado mais 1. Quando que x quadrado mais 1 é igual a 0? Nunca. Vimos aqui, né? Ó, já aproveitamos esse estudo aqui, né? X quadrado mais 1, ele é um polinômio de grau 2 com delta negativo, né? Então, significa que ele não tem raiz real. Então, ele não cruza o eixo. Se ele não cruza o eixo, ele não zera. Então, ele é somente positivo. Então, não vai aparecer nenhum ponto que a gente vai marcar nessa última linha, tá? A penúltima, na verdade. Então, agora, desço todos os pontos que a gente encontrou. Então, menos 2, 0 e 3. Beleza? Vamos estudar o sinal de cada um agora. X menos 2, então, ele se anula no... X mais 2 se anula no menos 2. Então, eu preciso saber um sinal antes e um sinal depois. Pega um número menor que menos 2. Menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1, que é um número negativo. Agora, para x maior que menos 2. Posso pegar o 0, por exemplo. Se eu substituir o x por 0, 0 mais 2, 2, que é um número positivo. Então, a direita ele é positivo. Beleza, estudamos o sinal de x mais 2. Agora, o x menos 3. X menos 3 se anula no 3. Então, eu preciso saber antes e depois. Pega um número menor que 3. 0, por exemplo. 0 menos 3. Menos 3, que é um número negativo. Então, antes do 3 é negativo. E depois, positivo. Basta pegar um número, né? Pega um número maior que 3. 4, por exemplo. 4 menos 3, 1, que é um número positivo. Beleza? Agora o x, ó. Esse aqui é o mais fácil, né? X se anula no 0. Para x menor que 0, ele é positivo ou negativo? Negativo, né? X é menor que 0. Então, já está na resposta, né? E para x maior que 0, positivo. E o que a gente viu do x quadrado mais 1? Ele é sempre positivo. Então, em todos os termos vai ter um maisinho aqui, ó. Muito bem. Então, estudei o termo de cada um dos 4 componentes. Para estudar o sinal do geral, a gente faz o joguinho dos sinais. Então, vamos lá. Menos com menos. Mais com menos. Menos com mais. Menos. Então, aqui é negativo. Para x menor que menos 2 é negativo. Esse termo é negativo. Depois, próximo. Mais com menos. Com menos. Com mais. Opa. Mais com menos. Menos. Com menos. Mais. Com mais. Mais. Isso aí.
Próximo termo. Mais com menos, menos com mais. Menos com mais, menos. E a última, mais com mais, mais com mais, com mais, mais. Pronto, estudamos o sinal do quociente, né? Vamos ver agora. O que a gente quer? Menor ou igual a zero. Menor que zero é um número negativo. Então, eu quero onde for negativo. Então, eu quero aqui e aqui. Então, vão ser esses dois pedacinhos aqui. Então, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Agora vem a questão, né? Onde é aberto e onde é fechado? Bom, vamos ver. Vamos um de cada vez? No menos 2, vai ser aberto ou fechado? O menos 2 satisfaz essa equação ou não? Sim. Por quê? Porque ele zera o de cima. Se ele zera o de cima, né? Coloca x igual a menos 2 aqui, ó. Menos 2 mais 2, 0. 0 vezes qualquer coisa que der aqui. 0. Vai ficar 0 dividido por um número embaixo, que não é 0. É 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Beleza? Então vai ser igual a 0. Então, menos 2 satisfaz a nossa equação. Então, significa que aqui vai ser uma bolinha fechada, porque ele está incluso na solução. Agora o 0. Aberto ou fechado? Isso, aberto. Por quê? Porque esse cara aqui, como que eu decido se é aberto ou fechado, pessoal? É ver quem é que ele zera. O 0 zera quem? O x. E onde aparece o x? Embaixo. Então eu não posso zerar embaixo. Se o x for 0, vai ficar 0 vezes esse x quadrado mais 1, que dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E aí eu vou estar dividindo por 0. Primeiro mandamento da matemática, nunca dividirei isso por 0. Certo? Então o 0 não está incluso. É uma bolinha aberta. Beleza. E o 3, está incluso ou não? Aberto ou fechado no 3? Fechado. Por que é fechado? Porque o 3 anula quem? O x menos 3, que está em cima, no numerador. Então, se ele está em cima, ele pode zerar quando tiver o igualzinho aqui. É o único caso em que zera, é se zerar qualquer um de cima. Então, é uma bolinha fechada aqui no 3. Então, qual que é a solução? Escrever aqui espremidinho aqui. Então, a solução x pertence ao intervalo que começa onde? Menos infinito e vai até menos 2, fechado. E agora tem outro pedaço, então unido, com o intervalo que começa no 0, mas é aberto, e vai até o 3, fechado. Certo? Então, quando é aberto, é parênteses, quando é fechado, colchetes. Colchetes para o lado de dentro. Se você escrever colchetes inverso, aí é igual a notação para aberto, tá? Que você pode utilizar, algumas referências usam essa. Dúvidas? Perguntas? Bom, vamos lá. Tem tempinho ainda, aqui uns minutinhos, eu vou falar para vocês do segundo exemplo. Né? O segundo exemplo, pessoal, é um exemplo mais matemático. Note que não tem número, vai trabalhar algebricamente. Mas esse exemplo ele é interessante porque ele prova a fórmula de Bhaskara. Ele mostra para vocês da onde surgiu Bhaskara. Aquela formulinha, delta igual a b quadrado menos 4ac, e o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De onde veio isso? Bom, vamos lá. Antes disso, vou apagar aqui rapidinho. Então, esse exercício, ele nos guia para concluir a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. 2a.
Então, o exercício 2 diz o seguinte, ó, considere o polinômio de segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque se o a fosse zero, eu não teria esse termo de x², aí não seria um polinômio de grau 2, seria um polinômio de grau 1. Né? Então, por isso que o a tem que ser diferente de zero. E b e c são números, dados, conhecidos. A gente não conhece, mas estão lá. É um valor b e um valor c. Muito bem. Na letra A, pede para a gente verificar que esse polinômio ax² mais bx mais c é igual a esse estrupício aqui. Meu Deus, né? O que foi que aconteceu aqui, né? Bom, para verificar, tem duas formas. Uma forma mais simples, que é desenvolver isso aqui e chegar nisso, né? Mas aí você não entende a raiz do problema. Agora, se você pega desse aqui e tenta chegar nesse, você entende a raiz do problema e como foi que descobriram. Né? Porque é fácil chegar na resposta e voltar. Mas e se você não sabe a resposta? Né? Como que você vai simplificar aquela expressão? Então, vamos lá. Então, a gente começa com o polinômio ax² mais bx mais c. Muito bem. O que a gente vai fazer? Bom, a ideia é simplificar o mais próximo de um quadrado. Né? Algo elevado ao quadrado. Né? Já ouviram o processo completar quadrados? É isso que a gente vai usar aqui. Mas esse carinha aqui, o a, ele está em desequilíbrio aqui, porque ele não está elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse termo, como a gente sabe que ele é diferente de zero, eu vou tirar esse termo em evidência, para sobrar só x² mais alguém. Vamos lá. Então, tira esse a em evidência. Então, quanto que dá isso? A que multiplica. Quanto que sobra? Bom, no primeiro termo não tem ax²? Se eu tirei o a, sobrou x². O segundo termo tem a? Se eu tirei um a multiplicando, o que tem que aparecer no segundo termo para depois cancelar com esse a multiplicando? Um a dividindo, que é a operação contrária. Então, aqui vai aparecer b sobre a vezes x. Por quê? Porque quando você for distribuir, ó, vai ficar a vezes b sobre a. Vai ficar um a multiplicando, um a dividindo. A dividido por a, 1. Vai ser cancelado. E o último termo, c também não tem a. Então, vai ter que aparecer um c sobre a. Ah, professor, eu estou dividindo por a. Mas eu sei que o a é diferente de zero. Então, uma garantia que não vai ir contra o primeiro mandamento da matemática, né? Beleza. Agora eu vou usar o completar quadrados aqui, porque eu tenho o quadrado desse termo. Como que era a soma ao quadrado mesmo? Se eu tinha lá dois números, né? A mais b, se eu elevar ao quadrado, quanto que dá isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ah, professor, eu não lembro. Ah, repete. Ao quadrado não é aquele termo vezes ele mesmo? Então faz a mais b vezes a mais b. Faz a distributiva e você vai chegar exatamente nessa expressão. Beleza? Muito bem. Então agora a gente quer fazer o contrário. Eu tenho algo decomposto e quero escrever dentro de um quadrado. Bom, primeiro ao quadrado. Que termo seria o primeiro se ele aparece ele ao quadrado? O x. Não está aparecendo aqui? X ao quadrado? Aqui não é primeiro ao quadrado? Primeiro termo? Então, isso aqui vai ser a vezes x, que é o primeiro termo, que eu quero encontrar agora alguém aqui que eleva ao quadrado. É isso que eu quero escrever. Quero escrever esse termo como alguma coisa ao quadrado. Notei que x² é o primeiro ao quadrado, só que o próximo tem que enxergar como 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, o primeiro eu sei que é x. Opa, já apareceu aqui. O segundo tem que ser esse cara. E faltou o 2, não é? Tem que aparecer um 2 multiplicando. Então, o que eu faço? Ou seja, divide por 2. Então, pensa só, se eu colocar aqui o segundo como sendo b sobre 2a, o que vai acontecer? Quando a gente fizer 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vou ter um 2 multiplicando, um 2 dividindo, que vai simplificar, vai sobrar quem? X, b e a. Exatamente o cara que está aqui, não é?
Beleza? Então, arrumamos esse e esse. No entanto, só que agora a gente acrescentou um termo que não tinha lá, que é o quadrado do segundo. Ó. Quem é o quadrado do segundo? Pega esse cara e leva ao quadrado. Vai ser b quadrado sobre 2 ao quadrado, 4a quadrado, não é? Elevei esse carinha aqui ao quadrado. Deu isso. Isso não aparece aqui, né? Então, significa que foi acrescentado quando você olha nesse aqui ao quadrado. Se ele foi acrescentado, o que eu preciso fazer? Tem que manter a igualdade, não é? Se aparecer um termo novo que não estava, eu tenho que tirar ele. Então, menos o termo aí, b quadrado sobre 4a quadrado. E o que a gente não usou? O c sobre a. Então, ele continua aqui também. C sobre a. Entenderam? A gente usou só a técnica de completar quadrado para obter um termo aqui ao quadrado e um resto aqui que a gente vai lidar com ele. Beleza. Então, continuando, isso é a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado. Agora eu vou juntar esses termos. Ó. Note que aqui tem a quadrado, aqui tem a. Qual que é o termo comum entre esses dois denominadores? 4a quadrado. Por quê? Eu não consigo escrever esse cara aqui, eu não preciso multiplicar os dois de baixo e multiplicar os dois de cima, porque quando a gente fizer isso, eu vou ter a no de cima aqui e a nesse cara aqui. Então, eu vou ter um a mais, que eu poderia simplificar. Tá? Mas se você fizer isso e depois simplificar, dividir em cima e embaixo por a, também dá certo. O que vai ficar? Ó, esse cara já está 4a quadrado, então fica menos b quadrado, aqui tudo certinho. Né? Então, vou colocar um mais aqui, porque o menos só está nesse b quadrado. E agora esse aqui? Bom, esse já tem um a. O que eu preciso fazer? Precisa aparecer um 4 e outro a, não é? Mas se aparecer embaixo 4 e a vezes a multiplicando, tem que multiplicar em cima também, porque uma fração é uma balança também. O que você faz em cima, você faz embaixo, na hora de simplificar. Não é assim que a gente fazia lá no ensino fundamental para simplificar uma fração? Ah, se era par em cima, par embaixo. Não dividir em cima e embaixo por 2? Aqui é o mesmo esquema. Se você vai multiplicar por 4a embaixo, tem que multiplicar por 4a em cima. Então, vai ficar mais 4ac. Curioso aí, né? Agora, ó, esse é menos e esse é mais, não é? Então, eu posso tirar um menos em evidência. Lembra aquele menos que eu falei que pode estar aqui na frente? Então, se eu colocar o menos aqui, aqui é mais e aqui é menos. Porque esse menos, como ele está na frente da barrinha da divisão, ele faz jogo do sinal com todo mundo ali de cima. Menos com mais, menos com menos, mais. Quem é b quadrado menos 4ac? Delta. Olha o delta aparecendo aí. Então, quanto que deu isso? Então, isso deu a, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a quadrado. Tcharam! Chegamos do outro lado, que foi proposto. Beleza? Esse é o item A. No item B, conclua, então, de A, que se o delta for positivo, as raízes desse polinômio são dadas por essa fórmula. Então, primeiro aqui a gente viu aparecer esse delta. Agora a gente vai ver aparecer a formulinha do x. Como? A gente não quer as raízes desse polinômio? O que é raiz de um polinômio? São valores de x para que aquela expressão dê zero. Então, eu quero o quê? Que esse carinha aqui dê igual a zero. Mas isso aqui não é igual a isso? Então, para isso aqui ser zero, não é a mesma coisa que isso aqui ser zero? Mas quando isso é zero? Quando o cara entre colchetes for zero. Mas quando esse cara... Está vendo que é uma coisa ao quadrado menos isso aqui, não é? Quando que isso aqui é zero? Quando esse termo for igual a esse. Porque não é uma subtração? Quando que uma subtração é zero? Quando um for igual ao outro. Então, esse cara tem que ser igual a esse. Ou seja, então no item B aí, para a gente finalizar, no item B, temos
que anular esse cara. Mas anular esse cara é anular esse. Mas a gente sabe que o A é diferente de zero. Então, o único jeito disso aqui ser zero é se esse termo for zero. Então, a gente quer que... Essa caneta tá boa, hein? Queremos que x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a quadrado, esse cara seja igual a zero. Mas esse aqui não está subtraindo? Não posso passar para o outro lado somando? Então, eu quero que x mais b sobre 2a ao quadrado seja igual a delta sobre 4a quadrado. Certo? Bom, quando que um quadrado é igual a esse termo? Como que a gente elimina o quadrado quando a gente tem uma igualdade? Por exemplo, cheguei lá com x quadrado igual a um determinado valor y. Tira a raiz, não é? Mais ou menos a raiz. Então, aqui, x mais b sobre 2a, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 4a quadrado. Certo? Tirei a raiz dos dois lados. E agora? O que a gente faz? Eu não quero saber o x. Eu só tenho o x aqui. O que eu tenho? Esse cara aqui está somando. Passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ficar com x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz... Bom, agora a raiz eu posso simplificar. Ó. O que é a raiz de uma fração? É a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Então, isso vai ficar raiz de delta sobre a raiz de 4a quadrado. Qual que é a raiz de 4a quadrado? 2a, porque a raiz de 4 é 2 e raiz de a quadrado é a. Então, 2a. Professor, mas a raiz de a quadrado não pode ser módulo de a? Pode, ó, é um detalhezinho aí que a gente às vezes passa despercebido. Só que o módulo ou vai ser mais ou menos a, não é? O módulo. Ou mais ou menos aqui, ó, já está incluso nesse mais ou menos. Tá? Esse caso. Tá vendo? Mesmo denominador, então significa que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nossa antiga fórmula de Bhaskara. Certo? Dúvidas, perguntas? É um exercício mais técnico, né? Mais matemático, mas a gente vê de onde veio a fórmula de Bhaskara. A gente consegue chegar nela, né? Através descobrindo as raízes de um polinômio de grau 2. E a letra C? Bom, a letra C eu vou deixar como exercício para vocês, porque a letra C ele diz sobre soma e produto. Que se eu tenho duas raízes, a soma das raízes dá exatamente o termo que aparece aqui, só que com sinal trocado. E o produto das raízes dá exatamente o termo que aparece aqui, com o sinal que aparece aí mesmo, positivo, certo? Então, exercício, se você somar as duas raízes aqui, então pode usar as fórmulas, porque a gente já tem a formulinha, então soma esse com esse, você vai obter o menos b sobre a. E multiplica esse com esse, você vai obter exatamente c sobre a. Beleza? Então, todo polinômio que não tem termo a, se o polinômio é só x quadrado, ele sempre vai ser menos a soma das raízes mais o produto. Então, esse aqui é a soma e esse aqui é o produto. Então, uma forma fácil de achar as raízes de um polinômio aí que não tem coeficiente a, se o coeficiente a dele é 1, então você consegue olhar aqui, falar, dois números cuja soma dá esse valor e o produto dá esse valor. Então, por soma e produto, a gente consegue resolver o problema de grau 2 também. Beleza, pessoal? Continuamos os próximos exercícios na próxima aula.